Oi, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal de Astropartículas. No dia de hoje eu vou falar para vocês de 6 níveis de eletromagnetismo. Você que gosta, um dos entusiastas de eletromagnetismo, eu vou te falar nesse vídeo de 6 níveis de eletromagnetismo. Não sei se você já sabia, mas o eletromagnetismo tem vários níveis, eu vou falar dos 6 primeiros deles. Então fica comigo, me acompanha nesses 6 níveis de eletromagnetismo. Você certamente já viu vídeos como esse e pensou, uau, nossa, como é que eles conseguem fazer isso? Está muito longe do nosso futuro. Pessoal, tudo isso é simplesmente eletromagnetismo. Tudo isso que vocês estão vendo nesse vídeo muito irado é simplesmente eletromagnetismo. Vídeos como esse também, acúmulo de dados, como a gente pode armazenar dados no celular, no laptop, no computador, tudo isso por trás está o eletromagnetismo, inclusive no seu tablet ou no seu celular, movidos a eletromagnetismo. Imagens como essas são muito básicas, você vê as coisas se atraindo devido à atração ou repulsão eletromagnética. Mas o eletromagnetismo vai muito além disso. Então, preparem-se para os 6 níveis de eletromagnetismo. Nível 1 de eletromagnetismo. O nível 1 de eletromagnetismo trata simplesmente da famosa lei de Coulomb, onde determina que a força de atração ou repulsão de cargas elétricas é inversamente proporcional à distância e proporcional ao valor dessas cargas elétricas, e a constante de proporcionalidade, que é a constante de Coulomb de carga, tem um valor determinado experimentalmente. Essa fórmula é muito fácil, mas vamos ao nível 2 de eletromagnetismo. O nível 2 de eletromagnetismo seria a famosa força de Lorentz, onde é a força elétrica, que no caso não existia campo magnético, era simplesmente força igual a carga vezes campo elétrico, e agora nós temos a força de Lorentz, onde além do campo elétrico nós temos também um campo magnético, nesse caso a força magnética é estendida, onde tem força carga vezes campo elétrico, como vocês podem ver. Além disso, tem um termo adicional, que é carga, velocidade e campo magnético. Então, nesse caso, a força de Lorentz, ela é resultante do produto da carga vezes campo elétrico e carga vezes velocidade vezes campo magnético. Então, nós temos uma força magnética, que é QVB, e temos uma força elétrica, que é Q vezes E. Então, nós temos agora uma decomposição de forças. A força total que uma partícula, uma carga, sente na presença de campos elétricos e magnéticos é dada pela força de Lorentz. E essa força de Lorentz, nós podemos determinar o seu sentido usando a famosa regra da mão direita, tá? Então, onde cada pontinha desses dados está um dos vetores, força, velocidade e campo, ou como você quiser. O que interessa é que esses vetores, força, velocidade e campo, sejam ortogonais entre si. Então você usa essa regra da mão direita para determinar o sentido da velocidade, do campo magnético ou até mesmo da força. Mas esse é o nível 2. Vamos ao nível 3 de eletromagnetismo. O nível 3 de eletromagnetismo trata das equações de Maxwell. Nós temos 4 equações que descrevem a dinâmica dos campos elétricos e magnéticos, tá? E na sua forma integral. Nós vimos integrais pela primeira vez no curso de graduação. Nos primeiros períodos, quem faz na área de exatas deve ter visto certamente integrais. E aí a gente aprende como descrever a dinâmica de campos elétricos e magnéticos em suas formas integrais, em suas equações de formas integrais, tá bom? Na primeira equação nós temos a primeira e a segunda, nós temos as famosas leis de Gauss, e na terceira e quarta temos a lei de Faraday e a lei de Ampère e Marx, tá bom? Onde as duas primeiras descrevem simplesmente como um campo elétrico e campo magnético atuam em uma determinada superfície, tá? E na terceira e na quarta equação de Maxwell descrevem como os campos elétricos podem ser originados via correntes elétricas ou via variação dos campos. Então, variação de campo elétrico e de campo magnético gera campo elétrico e campo magnético. Variou o campo magnético, você gera campo elétrico. Variou o campo elétrico, você gera campo magnético. Agora vamos ao nível 4 de eletromagnetismo. No
nível 4 de eletromagnetismo, nós temos as equações de Maxwell, elas mesmas, em formas diferenciais. Então, aquelas formas integrais que nós tínhamos no nível 3, agora vamos para as formas diferenciais. Aprendemos num curso de Física Matemática, até num curso um pouquinho mais avançado de cálculo, a descrever integrais em termos de operadores. Então, esses operadores diferenciais, como rotacional e divergente, tomam forma e substituem aquelas formas integrais das equações de Maxwell. É uma forma mais elegante de descrever as dinâmicas dos campos elétricos e magnéticos. Vamos agora ao nível 5 de eletromagnetismo. No nível 5 de eletromagnetismo, nós temos as equações de Maxwell em meios materiais. Em meios dielétricos, além do campo elétrico, existem um fenômeno chamado polarização. Então, em meios onde você tem cargas que estão presentes em átomos, por exemplo, devido à presença de um campo elétrico externo, pode gerar uma polarização no teu meio. Você tem mais cargas positivas por um lado do que outras negativas, dependendo da orientação do teu campo elétrico externo, e criar uma polarização no teu meio. E isso, a soma da polarização com o campo elétrico, nós podemos descrever isso em termos de um novo vetor, um novo campo, que eu chamo de deslocamento elétrico, que é esse Dzão, que ele substitui o campo elétrico em uma das equações de Maxwell. Mas da mesma forma que nós temos isso em meios dielétricos, em meios magnéticos nós temos um fenômeno chamado de magnetização, que está presente na presença de campos magnéticos externos. Então, esse fenômeno também deve ser incorporado nas equações, nas dinâmicas dos campos elétricos e magnéticos. Nós fazemos isso para incluir essa magnetização. Nós assumimos a existência de um novo vetor, que é nós chamamos de vetor auxiliar, o campo magnético auxiliar, o Hzão, onde ele tem uma componente, que é o campo magnético B usual, e também essa parte da magnetização M. Tá? Então, o campo magnético total, auxiliar total do teu sistema, tem o B e tem o M. Vale salientar que existem meios materiais que, mesmo com você desenvolver um campo magnético externo, a magnetização continua presente lá. Vamos agora, finalmente, ao nível 6 de eletromagnetismo. Talvez você não conheça, mas existe o nível 6. Na verdade, pessoal, nesse exato momento do vídeo, eu queria falar para vocês que existem mais outros níveis de eletromagnetismo, mas para essa ocasião eu queria focar nos primeiros 6 níveis. Se você gostaria de níveis mais avançados de eletromagnetismo, deixa aqui nos comentários e aí nos motiva a fazer outro vídeo, tá bom? O nível 6 de eletromagnetismo trata da forma muito elegante de expressar as equações de Maxwell, que é usando o formalismo de Euler-Lagrange. Então, nós podemos expressar as equações de Maxwell numa forma de lagrangiana. Então, a partir dela, nós aprendemos o formalismo de Euler-Lagrange, que dado uma lagrangiana para um sistema físico, nós podemos obter as equações de movimento. E usando as equações de Euler-Lagrange, nós, a partir dessa lagrangiana que vocês podem observar, que é menos 1/4 de F', nós podemos obter as equações de Maxwell. Então, as equações de Maxwell podem ser derivadas via uma lagrangiana. Isso é belíssimo, tá? E tem outras formas mais avançadas, como eu falei para vocês, de descrever essa eletrodinâmica dos campos elétricos e magnéticos, interagindo com a matéria, tendo na presença de outros fenômenos que eu posso falar para você num vídeo um pouquinho mais avançado para os interessados. Pessoal, por hoje foi isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado dos 6 níveis de eletromagnetismo, que foi simplesmente até a graduação, tá? Eu não fui na pós-graduação ainda. Falamos de eletromagnetismo em 6 níveis, até o que a graduação nos permite. Para você que gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, comente se você gostaria de outros tipos de vídeos, nos avise aqui nos comentários. Tchau, pessoal!